aula de hoje, finalizaremos os comandos de modificação. Não será necessário trabalhar com a atividade da aula anterior. Daremos início a uma nova atividade. Não se esqueça de anotar suas dúvidas para postar em nosso fórum posteriormente. Boa aula! Para iniciarmos, será necessário baixar o arquivo da atividade 3. Desenharemos a placa R24A, sentido de circulação da via ou pista. Esta será a base para produzirmos as placas R24B, passagem obrigatória, R26, siga em frente, e R28, duplo sentido de circulação. Continuaremos a desenhar, informando as dimensões em metro, desenhando as placas em seu tamanho real. Se você sentir dificuldade em trabalhar com o metro, é possível desenhar em milímetros e posteriormente utilizar o comando Scale, conforme ensinado anteriormente. Dito isso, vamos começar. As placas que vamos representar são do modelo de regulamentação, restrição e limitação. Seu diâmetro total é de 1 metro e sua tarja circular tem 9 cm de largura ou 0,09 metro. Desenharemos a placa utilizando o comando Circle e Offset. Com a placa pronta, criaremos os eixos vertical e horizontal com o comando Linha. Para esticar as linhas feitas, podemos simplesmente selecioná-las e clicar nos grips, arrastando para onde quisermos. Nesta placa, não será interessante desenhar seu símbolo da mesma forma que fizemos com a placa de estacionamento regulamentado, utilizando a ferramenta ortogonal, informando as distâncias e direções. Como a seta possui linhas oblíquas, a melhor opção será utilizar os comandos Offset e Line para marcar as posições de cada um dos vértices das linhas inclinadas. Fazendo assim, será mais fácil entender. Vamos começar pelo corpo da seta. Sua largura é de 108 mm, sendo 54 mm para cima do eixo vertical e mais 54 mm para baixo. Transformando 54 mm em centímetros, temos 5,4 cm ou 0,054 metro. Feito o offset, temos a delimitação do corpo. Vamos agora limitar o início da base da seta. Sua distância em relação ao eixo vertical está expressa na cota A, 320 mm, que correspondem a 0,32 metro. Para deixar o desenho mais fácil e claro e facilitar sua compreensão, vou utilizar o comando Fillet para aparar as arestas da base. Aqui você também poderia utilizar o comando Trim. Para executar a ponta da flecha, teremos de desenhar algumas linhas inclinadas. Para isso, teremos que marcar os pontos dos vértices dessas linhas. Analise a imagem que está aparecendo em sua tela. Estes pontos em vermelho são os que precisamos marcar para desenhar as linhas inclinadas. Imagine que a marcação dos pontos vermelhos é como o jogo Batalha Naval. Precisamos informar as coordenadas X e Y para lançar os mísseis. Aqui utilizaremos o offset. O cruzamento de uma linha vertical com uma linha horizontal vai marcar os pontos que precisamos. Vamos marcar inicialmente a ponta da flecha. As cotas que nos dão essa distância são as cotas B e C, cujas dimensões são 65 mm e 260 mm, que somadas correspondem a 325 mm ou 0,325 metro. Já temos o primeiro dos pontos. Agora vamos marcar as farpas da flecha. Ambas estão distantes 100 mm, cota F, do corpo da seta. Com o offset, vamos jogar a distância de 0,10 para cima e para baixo do corpo da seta. Porém, ainda não terminamos de marcar as farpas. Para isso, precisamos agora informar a distância das farpas até o eixo vertical da placa. Encontramos essa medida na cota B, 65 mm ou 0,065 metro. Criando esta linha, com o offset já marcamos então as farpas. Para não te deixar tão embolado, vamos fazer o seguinte. Com o comando linha,
Vamos criar as linhas oblíquas que definem a ponta da flecha e suas farpas. Aqui não é necessário inserir dimensões, basta clicar nos 2 pontos que já marcamos. Para tornar também a visualização desta última etapa mais clara, vou deletar as linhas que já não são mais necessárias, as 2 horizontais que marcam as farpas e a vertical que limita a ponta da flecha. Agora, para finalizar, precisamos marcar apenas os pontos de reentrância das farpas. Esses 2 pontos ficam sobre o corpo da seta e estão distantes 20 mm da linha onde marcamos as pontas das farpas. Essa distância é dada na cota G, que em metros corresponde a 0,02 metro. Pronto, encontramos os pontos que faltavam. Agora é só utilizar o comando linha e criar as 2 linhas que faltavam. Posso deletar as 2 linhas verticais que marcavam as farpas e com o comando trim eliminar as arestas que restam. A placa R24A está pronta. Elaborar a placa R24B, passagem obrigatória, será muito fácil. Basta utilizarmos o comando copy e gerar uma cópia da placa R24A. Depois, é só girar a cópia com um ângulo de 45 graus. Aqui aprenderemos um comando novo, o rotate. Porém, antes de falar sobre o comando rotate, é preciso explicar como o programa faz a leitura das angulações. O AutoCAD faz a leitura dos ângulos no sentido anti-horário. Como disse anteriormente, precisamos que a ponta da seta aponte em direção ao canto inferior direito. Porém, se eu inserir simplesmente o ângulo de 45 graus, ela ficará apontada para o canto superior direito. O que teremos que fazer é incluir um sinal de menos na frente do ângulo, indicando que queremos nos encaminhar para o sentido oposto ao padrão, no caso, sentido horário. O comando rotate fica localizado à esquerda do comando trim, na seção dos comandos de modificação. Seu atalho são as letras RO. Vamos ativar o comando rotate. Inicialmente, o programa nos pede para selecionar o objeto ou os objetos que queremos rotacionar. Vamos então selecionar toda a placa, confirmar nossa seleção com um Enter. Após esse processo, o programa nos solicita que especifiquemos um ponto de base para a execução da rotação. Vamos selecionar o centro da placa, definido pelo cruzamento dos eixos vertical e horizontal. Ao definir esse ponto, podemos simplesmente movimentar o cursor do mouse, especificando assim um ângulo. Porém, como queremos um ângulo específico, vamos digitá-lo. Digitaremos menos 45. Não é necessário incluir o símbolo de grau e apertamos Enter. Está feita nossa rotação e nossa placa de passagem obrigatória também. Para a construção da placa R26, siga em frente, adotaremos o mesmo procedimento da anterior. Criaremos uma cópia da primeira placa e em seguida rotacionaremos a sua seta. Com o comando copy, criamos uma cópia da placa R24A e com o comando rotate, selecionamos apenas a seta, definimos o ponto base como o centro da nossa placa e inserimos o valor de 90 graus como angulação. Está pronta. Para a nossa última placa desta atividade, teremos que desenhar uma nova seta. Se você comparar a seta desta última placa com as demais, perceberá que ela é mais alongada e suas farpas são mais estreitas. Desenhar as setas nos ajudará a fixar o processo de desenho. Ao lado da última placa, vamos desenhar 2 linhas. Uma vertical, que simbolizará o eixo da seta, e uma horizontal, que será a referência da base da seta. Conforme a primeira seta que desenhamos, o corpo dessa também tem largura total de 108 mm, ou seja, 54 mm para cada lado do eixo vertical. Com o offset, jogaremos 0,054 metro para cada lado do eixo vertical e completamos o corpo.
O comprimento total é determinado pelo somatório das cotas A, B e C. Vamos marcar estes 3 offsets em sequência. O primeiro, ponto 30 metros. Depois, ponto 125 e por fim, ponto 205 metros. O cruzamento do eixo vertical com a última linha gerada marca a ponta da flecha. Para representar as farpas, teremos que jogar um offset de 0,07 para cada um dos lados da seta a partir das linhas laterais que definem o corpo da seta. Já temos agora marcadas as duas farpas. Para clarear a visualização, vou representar as duas linhas oblíquas que definem as farpas e a ponta da seta. Basta utilizar o comando linha e clicar nos pontos. Vou deletar as linhas verticais que definem o limite das farpas e a linha horizontal que marca o limite da ponta da flecha. Por fim, precisamos marcar as reentrâncias das farpas. Para isso, jogaremos um offset da linha horizontal que marca as farpas para cima com a distância de 0,015 metros, conforme a cota G. Com o comando linha, completamos as farpas. Deletamos as linhas auxiliares e com o comando trim, cortamos as arestas que não nos interessam. Uma das setas está pronta. Com o comando copy, criaremos uma cópia da seta. E com o comando rotate, rotacionaremos a cópia em 180 graus. Com as duas setas prontas, basta criar uma cópia da placa com seus eixos e posicioná-la próxima às setas. Para finalizar, vamos posicionar as setas dentro da placa. Para isso, utilizaremos um novo comando de modificação, o comando Move. Seu ícone fica à esquerda do comando Rotate. Seu atalho é a letra M. Mas antes de mover as setas, precisamos criar linhas de referência para posicioná-las exatamente onde queremos. Vamos voltar ao modelo. Vou escolher como referência a base das setas. As cotas A e D marcam a distância da base da seta em relação aos eixos vertical e horizontal. Basta então criar estas duas linhas com offset para termos os pontos de referência para a movimentação. Eu criarei as referências para as duas setas. A cota A corresponde a ponto 30 e a cota D, ponto 0,85 metro. Já tenho as referências para movimentar minhas setas. Vou agora ativar o comando Move, selecionar a seta que está apontando para baixo, confirmar a seleção com o Enter e definir então o vértice da lateral direita como ponto base. Quando eu defino este ponto como base, a figura fica presa ao meu cursor para que eu a colhe onde quero. Como já havíamos marcado a referência, basta clicar na interseção dessas linhas. Vamos repetir o processo agora para outra seta. Ativamos o comando Move, selecionamos a seta, confirmamos a seleção com o Enter e na sequência marcamos o ponto base. Feito isso, é só clicar no ponto onde queremos que esta figura seja colada. Pronto, podemos apagar as linhas de referência e nossa placa está completa. Como bônus, e para exemplificar para vocês mais uma vez que não existe uma só maneira de chegar ao mesmo resultado, vou mostrar outra possibilidade. Imagine que você já desenhou e posicionou a primeira seta dentro da placa. Nós poderíamos utilizar o comando Mirror para gerar uma cópia espelhada da seta. E então, espelharíamos mais uma vez a cópia, só que agora no sentido horizontal. Além disso, no momento em que o programa nos perguntasse se gostaríamos de apagar o objeto original, diríamos sim. Veja se o resultado não é o mesmo. Mais uma vez, cabe a você conhecer os comandos e deixar sua criatividade fluir.
Você é quem determinará quais comandos serão utilizados. Fique sempre atento às simetrias e às possibilidades de gerar cópias. Utilizar esses caminhos acelera sua produção. Bem, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você ponha em prática os comandos que hoje aprendeu. Em nossa próxima aula, colocaremos em prática todos os comandos vistos até aqui. Lembre-se que o bom desenhista não se faz da noite para o dia. Praticar é a melhor opção. Bons estudos e até a próxima!